A gente fala agora sobre a importância da educação financeira aqui no Novo Dia. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, recomenda que a educação financeira comece o mais cedo possível, ainda na escola. Isso para que as pessoas tenham melhores condições de lidar com as finanças quando chegarem à vida adulta. Segundo a OCDE, quase 90% dos brasileiros aprendem sobre finanças em casa. Outros 80% aprendem na internet, menos da metade nas escolas. E a especialista em educação financeira, Cássia Daquino, conversa com a gente agora sobre esse assunto. Cássia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Novo Dia. Já queria saber de você, qual é esse o mais cedo possível? Qual é a idade ideal para a gente começar a falar sobre educação financeira e como fazer isso? Bom dia, Luciana. Bom dia, Rafael. Olha, essa é uma pergunta maravilhosa, porque, de fato, quem anuncia esse momento é a criança. É ela que diz aos pais: estou pronta para começar a aprender alguma coisinha sobre esse assunto, quando pela primeira vez ela pede a eles que comprem alguma coisa. É esse pedido de compra que anuncia que a criança já vem observando os pais há muito tempo e que ela já compreendeu que existe esse dinheiro, que dinheiro dá acesso a coisas divertidas, coloridas e gostosas, e que os pais têm esse tal de dinheiro. Por incrível que pareça, esse momento acontece por volta dos 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, ou seja, eles ainda falam um dialeto muito rudimentar e, no entanto, já estão atentos à existência do dinheiro. Essa é a hora em que os pais podem dar início a um processo muito delicado, muito longo, que vai exigir 20 anos de acompanhamento. Mas esse momento preciso em que os pais se sentem convocados a começar a trabalhar o assunto. Cássia, tem uma outra convocação que acontece, né? Geralmente ali antes da entrada na adolescência, às vezes um pouco bem antes, né? Eu tenho uma filha de 8 e esses dias ela faz pouco tempo ela chegou e pediu mesada, falou que queria... Primeiro ela quis uma carteira, né? Para guardar o dinheiro e depois ela pediu mesada. E a gente fica na dúvida, né? Fala, mas será que sim, será que não? É bom, é ruim? Como é que a gente sabe que momento é esse de começar a dar uma mesada para uma criança, se os pais têm condição, claro? Não, veja que você está de parabéns, porque a sua filha está te colocando nos trilhos, Rafael. Com 8 anos, o recomendável, de fato, são semanadas, porque ela ainda não tem a capacidade de pensamento abstrato perfeitamente instalado. Isso vai acontecer lá pelos 11 anos. E as semanadas vão dar à sua filhota justamente a chance de, se ela vier à falência na quarta-feira, ela não precisar esperar um mês para recompor o orçamento dela. Ela vai compreender o que foi que eu fiz de errado aqui e já na próxima semana ela tem possibilidade de se exercitar corrigindo aquele tropeço, né? Inevitável e bem-vindo, porque você tem uma idade boa para a gente ir à falência aos 8 anos. Né? Raríssimos casamentos terminam nessa fase por causa disso. Então, esse é um bom momento para dar início. Muito bom. A nossa analista de economia, Priscila Yazbek, também quer participar dessa conversa. Priscila. Bom dia, Lu. Bom dia, Colombo. Bom dia, Cássia. Bom falar com você por aqui. Cássia, queria te perguntar sobre o momento atual que nós estamos vivendo. A gente foi falar sobre esse assunto aqui na redação, aí alguns pais contando que os filhos pegam os produtos da própria casa para fazer uma vendinha, que outros estão já pensando em fazer um canal de YouTube. Eu queria entender o quanto que isso é positivo, por um lado, porque os filhos já estão assim pensando em como conseguir a sua própria renda, mas por outro lado, se isso traz uma certa antecipação do momento em que as crianças vão começar a trabalhar lá na frente. Como lidar com esse excesso de informação que a gente tem nesse momento? Maravilha de pergunta, Priscila, porque de fato é preciso a gente compreender que a maior parte das crianças em algum momento manifesta uma certa predisposição empreendedora.
Isso é muitíssimo comum. Provavelmente vocês todos aí passaram por isso. É a fase de vender brigadeiro no colégio, de fazer pulseirinhas para vender no colégio. A criança inventa maneiras, exatamente porque ela está interessada em compreender o processo do ganho do dinheiro. O que os pais podem fazer, observando que a criança está nessa fase, é estimular a que ela vá se dando conta da complexidade dos temas envolvidos no ganho do dinheiro. Mas por quanto você vai vender isso? Como você decidiu esse preço? Como é que você vai fazer uma campanha para comunicar as suas vendas, etc, etc. É nessa orientação para que os filhos se deem conta de que essa história de ganhar dinheiro é muito mais complexa do que tanta gente imagina, que os pais devem colocar a atenção. E não na expectativa de olha, o que eu tenho aqui é um sujeito super orientado para o dinheiro, isso está me cheirando a Warren Buffett. Nada disso, nada disso. Todas as crianças passam por essa fase, vão aprender com essa fase, inclusive para decidir se isso tem ou não tem a ver com o talento que eles carregam. Mas é uma fase bem-vinda desde justamente os pais não sobrevalorizem esse momento. É uma fase que pode ensinar muito se os pais souberem conduzir e não estiverem muito aflitos. E se também prestarem atenção em alguma coisa que você chamou a atenção, Priscila. O que é que está motivando essa criança? Se for alguma angústia, alguma aflição, se ela percebe, por exemplo, que um dos pais perdeu o emprego, então ela tem que colaborar de alguma forma, talvez já não seja tão bom. Mas, de maneira geral, é um jogo que elas jogam e é um jogo bem-vindo. Cássia, a educação financeira é um tema elitista? Deveria ser ensinar a educação financeira em escola pública, por exemplo. As escolas particulares trabalham esse tema, bem como trabalham a liderança. Mas os estudantes de escolas públicas que lidam com essas desigualdades no Brasil, temos muitos Brasis, como falar sobre educação financeira para uma família muito pobre, que muitas vezes não tem nem como pagar os custos mensais de sobrevivência? Linda pergunta. E exatamente porque é justamente a população de menor renda que se deve fornecer educação financeira que a gente tem que concentrar esforços nessa direção. Porque quem tem pouco dinheiro não pode correr o risco de fazer escolhas que vão prejudicá-lo. Quem tem mais dinheiro, quem tem muito dinheiro, pode fazer uma bobagem aqui, uma bobagem ali, mas quem tem pouco dinheiro não pode. A pessoa tem aquele recurso muito pouquinho, ela sabe o quanto sofreu para conseguir aquele dinheiro e é justamente ela que se deve privilegiar. É por isso que eu tenho trabalhado em países muito pobres e mesmo aqui no Brasil, em situações de extrema insegurança social, porque essa população precisa ser privilegiada. Há escolas públicas que já trabalham esse assunto, e, de maneira geral, os temas não diferem muito, Luciana, por incrível que pareça, independente dos consumos, os desejos de consumo são muito semelhantes. E isso faz com que seja possível trabalhar esse tema em todas as redes de renda. Cássia, como é que a gente transmite para uma criança, para um filho, para um sobrinho, uma dificuldade financeira que uma família pode estar passando, por exemplo, que signifique alguma restrição para aquela criança que tinha acesso a um brinquedo e nesse ano talvez não tenha, que podia escolher qualquer coisa no supermercado e agora tem que escolher uma marca específica, um produto um pouquinho mais barato. Como é que a gente faz isso sem passar para ela também uma responsabilidade e um peso que não são dela? Outra linda pergunta e urgente, porque com tantos desempregados que a gente tem no país, é preciso a gente conversar sobre isso. E eu percebo, Rafael, que muitas pessoas se embananam nessa hora. Então, sua pergunta é realmente muito bem-vinda. Olha, quando existe uma crise, uma situação desse tipo na família, em primeiro lugar, é preciso compreender que isso é um assunto dos adultos. Os adultos, o casal ou ex-casal, vai ter que sentar e conversar sobre o que é que está acontecendo.
E é nesse momento que toda roupa suja eventual que possa haver para ser lavada vai ser esfregada e todas as manchas vão desaparecer nesta conversa entre os adultos. Uma vez que os ânimos se acalmem, aí então vamos discutir quais são as providências que a gente vai tomar daqui para frente. O que é que você vai fazer, o que é que eu vou fazer, o que é que vamos ter que cortar aqui de consumo, o que é que vamos ter que fazer. O casal toma essas decisões serenamente, comunica às crianças depois. Apenas quando as coisas estiverem muito bem acertadas. Então é o seguinte, gente, papai, mamãe perdeu o emprego, mas nós já estamos fazendo isso para resolver a situação. O que as crianças precisam é da segurança de que existe alguém que está no comando da situação. Alguém que diga a elas, nós vamos precisar cortar as pizzas do sábado, ou o clube, aquela viagem não vai rolar mais. As crianças recebem bem isso, sabe, Rafael? Recebem mesmo. Se elas sentem que há alguém que está dizendo a elas com o intuito de orientar, de acolher, de proteger. Os pais não deveriam temer. Agora, o que não dá mesmo para acontecer é querer discutir as angústias adultas com as crianças e dizer, porque vocês não sabem o inferno que é minha vida, porque vocês não sabem, aquele chefe horroroso. Isso não adianta, a criança não pode ajudar nisso, ela não tem nada para fazer com essa informação. Então, quando a gente decide ter filho, decide também que precisa ser adulto. E este é um daqueles momentos em que a gente precisa ser adulto ao máximo. Cássia, muito obrigada. Nós conversamos com a especialista em educação financeira, Cássia Daquino, que nos deu aqui uma entrevista e uma consulta também, né, Cássia? Muito obrigada. Foi um prazer, gente. Obrigado. Bom dia.